E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Antes de eu te passar a primeira dica de organização de estudos, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Eu quero que você dê uma curtida bem legal aqui nesse vídeo, se você gostar, tá certo? E, por favor, ative o sininho para que todas as notificações de vídeo que eu for postar aqui possa chegar até você, tá bom? Bom, então aqui vai a primeira dica de organização de estudos. Que eu acho que você deve estar pensando que eu vou falar sobre caderno, sobre computador, sobre caneta, sobre várias coisas. E isso eu vou falar bastante aqui. Mas a primeira dica que eu vou te dar, muito essencial para você que está aí me assistindo, é dormir e descansar. É muito necessário que você durma e que você descanse. Por quê, Bruma? Não adianta você ir para o computador, estudar, pegar o caderno, pegar os artigos, pegar o papel, sendo que você está cansado, está com sono, você não vai conseguir se concentrar direito, não vai ter atenção. Então, o ideal é que você durma 8 horas à noite. Mas por que 8 horas e por que à noite? Porque o nosso sistema neurológico, ele ativa o córtex cerebral, em que há o círculo relacionado ao sono à noite. Então, o nosso organismo ele está preparado e ele repousa à noite. Você pode também assistir mais vídeos, se você quiser, aqui no YouTube, sobre o sistema neurológico e sobre o sono. O que isso tem a ver com o nosso organismo? Por que a gente tem que dormir apenas à noite, né? É justamente pelo nosso organismo estar preparado e ele preparar o nosso corpo, o nosso organismo para a noite. Ou seja, nosso corpo não foi feito para dormir de manhã e nem à tarde, ele foi feito para dormir à noite, que é justamente quando as células elas vão ser renovadas, o nosso córtex cerebral vai ser renovado, as células que precisam ser excluídas vão ser excluídas e vão ser renovadas. O nosso tecido vai ser renovado, tudo no nosso organismo vai ser renovado justamente nesse período da noite, quando você dorme. E outra coisa que vai ser renovada é a nossa memória. Por isso que a gente precisa dormir, porque é nesse momento que as conexões neurológicas elas vão começar a aumentar nesse espaço onde é armazenada a memória, que fica aqui no nosso cérebro. Então é por isso que a gente precisa dormir, para armazenar a memória. Então não adianta nada você ir estudar com sono, sendo que você não vai conseguir aprender de jeito nenhum, tá certo? Então, gente, antes de você estudar, certifique-se de que você conseguiu dormir essas 8 horas à noite. Ah, Bruma, mas, poxa, eu tenho faculdade, tenho que acordar cedo, eu tenho trabalho, eu não consigo dormir direito, como é que eu tenho que fazer? Se você conseguiu dormir 3 horas, você precisa então de pelo menos umas 5 horas de sono, né? Então isso quer dizer que antes de você estudar, você precisa dar um cochilo, você precisa dormir, tá certo? De preferência 1 hora, então 1 hora e meia, para que você consiga estar mais ativo para poder conseguir estudar, tá certo? E outro ponto também, no final de semana é sempre bom você descansar mesmo, sabe? Não importa se você vai acordar tarde ou não, mas o interessante é que você durma. Porque na semana, se você tiver uma semana muito cheia de coisa, muito puxada, é muito importante que você durma no final de semana para você reter energia para conseguir dar conta das suas atividades durante a semana, principalmente o estudar, né? Então, uma das dicas que eu dou pra você que tá aí me assistindo é: durma, gente, durma muito, sabe? Durma 8 horas. Esse é o ideal, é você dormir 8 horas. E quando chegar o final de semana, durma, tá bom? Porque você precisa para você conseguir renovar as suas células, recuperar o seu organismo, para que ele consiga estar ativo para obter as informações que você vai ter quando você for estudar. Principalmente naqueles assuntos que são super difíceis. Ah, Bruma, eu fui tentar estudar. Desculpa. Eu fui tentar dormir, mas eu não consegui. O sono não vem de jeito nenhum. Uma das estratégias que eu faço quando o sono não vem é de pegar um livro, aquele livro assim, sabe, com muito texto, com muita coisa para ler. Eu pego daqueles assim grossos, sabe? Eu começo a ler. E aí de repente vem o sono. Por quê? Porque aquilo não tá interessante. Então o teu cérebro ele vai justamente naquilo que tá interessante para ele, naquilo que tá satisfazendo ele, que é justamente a questão do sono. E aí bate aquele cansaço, porque você vai tentar ler, você vai tentar
tentar conseguir se concentrar, tentar armazenar aquelas informações, só que o cérebro está cansado. Então, ele vai ativar justamente aquele sono que você precisa ter, tá bom? Ou então, o que é que você faz? Pega aquele assunto chato, sabe, da aula. Eu não consigo entender matemática, eu não consigo entender química. Ou então, eu não consigo entender sistema nervoso central. Ou então, sistema nervoso periférico. Eu não consigo entender sobre bioestatística. Pega aquele assunto que você não entende nada, que você não gosta, entendeu? Pega aquele assunto para você começar a ler, que você vai ver. O seu cérebro não vai achar interessante, ele sempre vai para uma zona de conforto, o nosso cérebro. Então, a gente tem que fazer justamente isso, né? O reverso. A gente tem que ir atrás de coisas que não são interessantes para ele poder ir atrás do sono, entendeu? É justamente isso que acontece. De uma forma assim, didática, lúdica, é isso que eu tô tentando passar para vocês, tá bom? Essas são algumas estratégias que geralmente eu crio. Espero que eu tenha te passado algumas informações importantes. Se vocês quiserem, eu vou estar colocando aqui na descrição o link de vídeo falando sobre o sistema nervoso e o sono, de uma forma didática, não de uma forma tão aprofundada, porque a gente sempre dá muito isso na faculdade, né? Quem é da área da saúde sabe do que eu tô falando, a gente estuda muito sobre isso, sobre o sistema nervoso, né? E geralmente lá tem muitas coisas sobre o sono, tá certo? Mas se você não é dessa área, eu vou colocar um vídeo de uma forma bem didática para que você consiga entender o porquê. E principalmente relacionado à questão da memória, tá bom? Então, por isso, durma, tá certo? Não esqueça disso. É 8 horas à noite, tá bom? Para você dormir, tá certo? Não vire a madrugada estudando, porque você vai ter muitas sequelas físicas, mentais, sociais. Isso não sou eu que estou falando, é comprovado cientificamente que você tem perdas quando você não dorme à noite, tá? Porque como eu falei para você agora, a gente é ativo de manhã e à tarde. Quando chega à noite, a gente já não é mais. O nosso corpo já se prepara para repouso. Então, estabeleça isso, né? Estabeleça esses momentos que você precisa ter para você conseguir realmente dormir bem e estudar, né? Às vezes, eu não tô conseguindo estudar na semana. Tenta no final de semana pegar as disciplinas que você não tá conseguindo fazer, mas não deixe de dormir, tá bom? Você precisa de energia, de ativação para que você consiga estudar e ter um bom rendimento, tá? Outras dicas que eu vou estar dando para vocês vai ser ao longo desses meses, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijão!